pela beleza de te amar. Boa noite. Quem chegar depois vai ouvir, quem for ouvir a gravação vai nos ouvir, que no momento estamos sem ninguém para nos assistir ao vivo. Então, vamos fazer uma pequena leitura preparatória desse livro aqui, Palavras de Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor que souber preservar com a lei divina até o fim. É isso. Para vencer o mal, nós temos que agir no bem, nós temos que preservar a lei divina, nós temos que seguir conforme Deus quer, segundo as suas leis perfeitas e imutáveis. Então, rogando a Jesus a assistência da espiritualidade amiga, rogando aos benfeitores espirituais que nos acolha, que nos envolva, que nos intua, para que esse momento de contando história seja um momento de esclarecimento, de conforto para as nossas almas, um momento em que a mensagem de Jesus irá penetrar o nosso mundo íntimo de uma forma leve, suave, através de histórias edificantes. Que Jesus permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Anjos, bem-vinda! Que bom que você chegou! Eu estava me sentindo só. Eu demorei um pouquinho a entrar e não tinha ninguém, mas agora eu tenho você. Que maravilha, que coisa boa! Vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Feliz noite para você também, anjos. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Oi, nossa querida Lourdes aí, paz e fraternidade, bem-vinda. Laudeci, que bom que você está conosco. Saudade de vocês, viu? Vocês não têm ideia. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, gente, a leitura preparatória falou do bem vencendo o mal. Sabe de que forma? Cumprindo as leis divinas, seguindo conforme manda o nosso Pai, que fez leis perfeitas e imutáveis, para que, seguindo-as, possamos conquistar a paz interior e a felicidade tão buscada por nós. E a mensagem do Evangelho fala do argueiro e a trave no olho. E o que é mais interessante é que está tudo enquadrado com a história que nós vamos contar hoje. É mais uma história do nosso querido José Silvério Horta, o irmão Horta, Monsenhor Horta, né? Uma bem-vinda. E hoje nós vamos falar, o tema da história é a força do exemplo. Lucas José, bem-vindo. A força do exemplo. O irmão Horta, ele nos conta que ele atravessava uma fase muito difícil. Tudo estava dando errado. Ele dizia que parecia que ele estava andando pelo lado contrário. Por mais que ele se dedicasse a leituras edificantes, por mais que ele buscasse a oração, fosse em seu recinto doméstico, fosse em qualquer templo religioso que ele se encontrasse, ele tinha esse hábito tanto da oração quanto da leitura edificante, sem contar a prática da caridade verdadeira. Mas o irmão Horta estava atravessando uma fase muito negativa na visão dele, porque ele sentia uma angústia. Ele ia dormir triste e acordava melancólico. E durante o dia algo comprimia o seu peito e ele não sabia explicar. Era uma dor que doía na consciência, como se ele carregasse um peso ao qual ele não conseguisse explicar o porquê daquela dor, o porquê daquela tristeza. Por mais que ele orasse e por mais que ele fizesse o bem, aquela tristeza, aquele estado depressivo o acompanhava e já estava incomodando a ponto de pensar em procurar profissionais da área da psicologia, psiquiatria, seja lá o que fosse, para ajudá-lo, para
tirá-lo daquele estado. Mas, com o passar dos dias, ele esquecia a ideia de buscar alguém dentro da medicina, alguém que pudesse ajudá-lo nesse sentido, um profissional da área. E então ele lembrou de um amigo religioso por quem ele tinha um afeto muito grande e a recíproca era verdadeira. Ele resolveu buscar esse amigo, esse outro padre, para tecer com ele uma conversa e contar, falar da sua dor, da sua angústia, daquilo que lhe comprimia o peito, daqueles momentos que ele não sabia explicar. E encontrou o amigo. Passou a tarde, conversou bastante, sentiu-se muito aliviado por ter declarado para o amigo a sua angústia, a sua dor, os seus tormentos íntimos e uma bem-vinda. Mas ao retornar para casa, tudo começou novamente. Toda aquela angústia, toda aquela tristeza, tudo aquilo que ele sentia novamente veio à tona. E ele não encontrava explicação. E ele não encontrava resposta. A ponto de as pessoas comentarem, olha, o padre Horta está diferente. O que é que está acontecendo? Ele está doente e não quer assumir. Ele ouvia isso das pessoas. Na casa dele, segundo ele conta, em dado momento ele falava tudo que vinha à mente, ele dizia as coisas sem pensar e não era do seu feitio aquilo tudo, e ele já estava constrangido, já estava angustiado com aquela tristeza profunda que lhe abatia a alma. E certa manhã, quando os primeiros raios do sol ainda não haviam beijado o solo daquela região onde ele morava, ele decidiu fazer uma caminhada por dentro por aquela mata ali que ele conhecia muito bem, por aquela região de natureza pródiga. E então ele saiu, ouvindo o orvalho nas folhas das plantas que ele encontrava no caminho, confabulando de si para consigo, com o hábito da oração que ele havia adquirido, elevando seu pensamento a Deus, buscando através da oração, através da prece íntima, do silêncio. Então não era oração, era prece, daquele silêncio onde ele buscava a sintonia com Jesus. Ele rogava a Deus que lhe amparasse, que lhe socorresse naquele momento, pois ele era um homem com tanto conhecimento, um homem dado a boas leituras, à prática do bem. O porquê daquela angústia, sabia ele que aquilo estava nas profundezas de sua alma, mas não conseguia entender. Quando de repente, o sol já começando a despontar, ele viu um vulto. Era um homem que via em sua direção sentido contrário, e ele reconheceu se tratar de Isidoro. E Isidoro veio Isídio veio ao seu encontro naquela reverência, naquela alegria por encontrar o padre Horta, por quem ele tinha profundo respeito, ele o tinha na conta de um pai. E padre Horta fez questão de beijar-lhe as mãos, de acariciar a sua mão cheia de calo, e isso não era comum. Na sua época, para o clero, homens da religião, representantes do clero de Deus, não podia ter um contato mais estreito com os homens simples, com as pessoas, o que ele não concordava. Afinal, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Por que esse preconceito? Por que essa separação? Por que esse afastamento? Essa diferença não existia para ele. Essa diferença para ele era uma coisa que ele não conseguia admitir. E uma Terezinha, Clara, Oélia, Elisângela, que bom que vocês estão aí. Porque eu estava sozinha agora há pouco, muito triste. Mas agora eu tenho vocês. Que bom que vocês vieram. E então o irmão Horta começa a tecer um diálogo com o Isídio, que estava muito feliz, muito satisfeito com o encontro. E aí ele confessa para o padre Horta: Padre, eu tenho que lhe dizer uma coisa. É muita alegria para mim encontrar o senhor. Porque Isídio, segundo o padre Horta, que eu conhecia, era um sitiante, um homem simples, um homem com uma vida muito difícil, família, esposa doente, carregava um peso muito grande da responsabilidade da família, de prover o sustento da família em suas costas, já que todos na sua casa dependiam dele.
e ele se aproxima do irmão Horta, cantarolando uma canção sertaneja, espargindo alegria, satisfação de viver. E o irmão Horta ficou tanto quanto envergonhado ao ver aquele homem cheio de problemas, cantarolando, enquanto que ele, que tinha o conhecimento que tinha, e se sentia constrangido porque a religião não lhe dava o conforto de que ele necessitava, nem as respostas que ele gostaria. E Isídio diz: padre, eu tenho um recado para o senhor, um recado vindo de Deus. E Padre Horta ficou curioso e ele disse: mas padre, precisamos de um lugar tranquilo para conversar. E aí saíram os dois andando e pararam ali, sentaram à margem de um córrego, onde a água brotava de uma mina, uma água clara, cristalina, uma água doce, onde o Isídio sorvia com muita satisfação, com muito prazer, e com uma folha ele ensina Padre Horta a sorver aquela água. E satisfeito, Padre Horta diz: meu filho, me conte, que recado de Deus é esse que você tem? Rosa Machado, bem-vinda. Que recado de Deus é esse que você tem? Isídio, titubeando, gaguejando, disse: padre, eu receio que o senhor não aceite, e eu até entendo, e lhe peço perdão se isso vier a ferir os seus princípios, mas padre, eu tenho certeza que esse recado vem de Deus. O senhor conhece Dona Rochedo? Aquela escrava, que não é escrava mais porque as leis humanas não permitem, mas é escrava de um catre de dor, é escrava de um marido violento, é escrava da própria sorte que a lançou em um catre, e ela não se lamenta e ela é resignada. E se ela fosse católica, eu a chamaria de santa, mas para ser santa é preciso que o clero aprove. É preciso passar por todos os protocolos, e ela não é uma mulher da religião católica, ela é uma preta velha. E ela tem uns momentos em que ela cai em sono profundo. E quando ela cai em sono profundo, padre, ela fala. E ela fala e nos dá consolo ao nosso coração. E foi num momento de grande tristeza, de angústia, no momento em que eu estava vivendo muita dificuldade no seio da minha família, que um amigo me levou até a senhora Rochedo. E chegando lá, ela entra em sono profundo e ela me falou coisas que me trouxeram para a vida inteira, tenho certeza, a paz de que eu necessitava. Então, padre, sabendo, porque assim, logo a notícia correu que o Padre Horta estava diferente, estava acabrunhado, estava amargo, estava transmitindo para as pessoas uma sensação desagradável de mal-estar. Então, quando eu fiquei sabendo, padre, eu decidi, pedi aquela voz que fala por Dona Rochedo para o senhor, pelo senhor. E Dona Rochedo pediu que eu a trouxesse até ela. Mas olha, padre, eu te peço, se o senhor acha que está errado, que isso não é coisa de Deus, que eu não devia ter falado, não se preocupe, me perdoe. E o senhor pode ir para casa. Ele disse: não, meu filho, não. O próprio João Evangelista falava dessas coisas. A Bíblia está cheia desses fenômenos. Aliás, eu já estou acostumada com esse tipo de fenômeno. Luiz Felipe, bem-vindo. Luciana Menezes, Edilene Tavares, gente, que alegria. Então, eu já estou acostumado com esses fenômenos. Então, padre, aguarde aí um instante, que eu vou até a senhora Rochedo, porque ela não pode saber que o senhor está aqui. Foi um pedido do irmão que quer falar com o senhor. Ela não pode saber da sua presença, porque vai atrapalhar. E então o padre entendeu e ficou em oração. Ficou em oração, elevando seu pensamento ao Criador, rogando a Jesus que fosse feito segundo a vontade do Pai. E alguns minutos depois, Isídio volta e diz: padre, ela já dormiu, vinha. E quando o Padre Horta chega na presença da irmã Dona Rochedo, que estava em sono, em transe, ele ouve uma voz que lhe diz o seguinte: e eu não copiei, porque eu grifei partes da fala
que o irmão Horta, trouxe para nós, através da psicografia de João Nunes Maia, ele diz o seguinte, que a voz lhe fala, José, porque irmão Horta, o nome dele era José Silvério Horta. José, quem te fala é Agostinho, aquele que denominam de santo, ou seja, Agostinho de Hipona, que pôde nascer em espírito e viver para as coisas de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana é mesmo a mãe para todos aqueles que tiveram como experiência uma vida ou vidas sob a sua égide. Não podemos desdenhar o que muito nos serviu para o nosso despertar espiritual, pois somos almas imortais dentro da eternidade. Porque irmão Horta desdenhava quando ele não estava satisfeito porque o catolicismo não lhe dava as respostas que ele necessitava, a religião, a igreja, não lhe respondia o porquê dessas angústias, desses fenômenos que ele vivia. Estás sofrendo muito, por isso é que pedi para o nosso irmão te chamar. Vejo tudo e conheço todos os teus passos. É um perigo, viu? Porque os espíritos influenciam em nossas vidas e participam das nossas vidas. Mesmo aqueles que vais dar, até os passos que ele ainda não deu, esse espírito, que é o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que é o mentor espiritual do irmão Horta, ele, mesmo as coisas que ainda iam acontecer, ele sabia. Toda a agressão dos teus superiores surge como testemunhos para o teu caminho. Se te revoltares contra as violências, não aproveitarás as lições. Fica para nós essa dica. Quando as agressões vêm de fora para dentro, do outro para nós, se nós não aceitarmos resignadamente, não é cruzar os braços e dizer, pode bater, eu mereço, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Não, é não revidar, é oferecer a face do perdão. Tu és obediente, todavia os teus pensamentos são prontos, indomáveis e incorrigíveis. Estávamos falando sobre isso hoje. Nós temos pensamentos que nós não controlamos. Nós queremos tanto mudar, nós queremos tanto ser melhores, nós queremos abraçar uma religião, amar o amor, servir, mas nos traímos através dos nossos pensamentos, das nossas angústias, do argueiro do olho do nosso irmão que nós enxergamos e a trava enorme em nosso olho que nós não conseguimos perceber. Não deves preocupar-te se os outros, e principalmente os teus superiores, vivem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ou não. Faze a tua parte e esforça-te para vivê-lo. O que estás passando, Horta, é o teu passado entornado no presente. Qual copo que transborda? É o sujo que está se esgotando. Dá graças a Deus e lembra-te de que toda reforma custa um preço, por vezes exorbitante aos nossos olhos imperfeitos. A dor, em qualquer dimensão, é terapia para a alma, bem como conserto para o corpo. Continua trabalhando, José Silvério Horta, e exercitando as qualidades eternas, e tem como guia dos teus caminhos o Cristo, que ele te abençoe sempre. Então, o irmão Horta é grande a lição. Ele diz que foi muito pequeno esse resumo que ele fez. E eu resumi o resumo dele. Porque o irmão Horta sentia na alma aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza, aquela melancolia. E sabe o que isso significava? As responsabilidades que ele havia assumido antes de reencarnar. O peso da culpa dos seus erros perpetrados em outras experiências reencarnatórias, porque enquanto padre, nessa experiência, em outras, ele já havia servido a igreja e havia deturpado a mensagem do Cristo e havia jogado fora a oportunidade do serviço e havia se aproveitado o quanto pôde da batina, da condição de padre para ferir a Santa Madre Igreja. Então ele combina com Isidoro,
com Isídio, para que outras oportunidades, quando ele sentisse, oi Ronise, que bom que você chegou, estamos finalizando a nossa história. É uma pena que você não pode chegar antes, mas como sempre você ouve depois. Então, Padre, Monsenhor, irmão José Silvério Horta, Papai Horta, né, Ronise? Papai Horta começou a entender o porquê da sua angústia, o porquê daquele estado depressivo, porque nós não temos depressão, nós temos estado depressivo. Nós acordamos melancólicos, sentimos tristeza, desânimo, vontade de desistir. Aí, em dado momento, a gente se alegra, a gente recebe uma palavra amiga, numa conversa fraterna, num estudo da doutrina espírita, doutrina espírita, na leitura da Bíblia, na leitura do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por falar em leitura, na leitura edificante de um livro espírita, gente, tem tanto livro espírita que transforma o nosso mundo íntimo. Vocês já leram Paulo e Estevão? Leiam. Vocês vão ver o cristianismo nascente. Vocês vão ver a história do cristianismo, coisa linda. Leiam. E então, finalizando a nossa história, viu, Ronise? Irmão Horta passou por esse momento de angústia, de depressão, de tristeza, nada o animava. Petrônio Garcia Moreno, Adriana, irmã, chegou. Estamos no finalzinho, viu? Então, o irmão Horta viveu momentos de angústia, momentos de tristeza, de melancolia, de depressão, mesmo com a prática da caridade, mesmo com a oração, mesmo com o exercício da leitura de livros que traziam mensagens edificantes, mesmo que ele buscasse o Evangelho, a Bíblia, a Boa Nova, mesmo que ele buscasse e rebuscasse, ele estava trazendo naqueles dias uma tristeza profunda. E ele veio descobrir através dessa médium, através da senhora Rochedo, olha o nome da preta velha, Rochedo, uma mulher que apanhava do marido, que teve 11 filhos, que era cheia de problemas de saúde, de dores, que era agora escrava da dor e escrava daquele homem a quem ele a servia humildemente e resignadamente, sem nada reclamar. E José Silvério foi conduzido até ela e recebeu uma mensagem de Agostinho de Hipona, lhe falando do seu compromisso, da sua responsabilidade, que a dor que doía na alma era da consciência pesada pelos erros perpetrados no passado. E quando a taça começava a transbordar, era um momento em que ele estava colocando para fora, em que ele estava lavando e limpando a alma das dores morais que ele trazia. E então, Agostinho de Hipona orienta: não veja a trave, o argueiro no olho do vosso irmão, vós que tem uma trave no vosso olho, Agostinho. Não importa o que os seus superiores fazem ou deixam de fazer, porque irmão Horta se deparava com seus superiores, cujas mãos eram cheias de anéis de ouro, o que lhe dificultava encontrar um lugar para beijar. O seu crucifixo do bispo, com quem ele ia conversar quando necessário era, monologar, melhor dizendo, o bispo, ele perdia tempo limpando o crucifixo de ouro e não dando a menor atenção a Agostinho de Hipona. A sua cadeira de ouro, as vestes alvinitentes, reluzentes, bordadas a ouro dos seus superiores o intrigava. A conduta dos seus irmãos o intrigava. A sua mente transbordava de tanto que ele sentia repulsa daquele comportamento e ele não conseguia não criticar intimamente. E isso nós conversávamos sobre isso hoje, não é, Elinor e Edilson? Porque nós não conseguimos ainda controlar o pensamento. E aí ele diz o seguinte: o que transcrevi aqui, que Santo Agostinho me falou, é pálida imagem do seu dizer. Ele, grande doutor da igreja do século IV do Cristo, mostrou ao mundo pela sua coluna teológica grande renovação espiritual. Então, a exemplo de Agostinho de Hipona, vamos nos transformar. Ninguém vai mudar de um dia para a noite. Oi, Tayane, que saudade, bem-vinda. Lenutri Materno, bem-vinda. Gente, é muita alegria ter vocês, porque é um dia de muita live, de um trabalho, porque todos vocês voltaram ativos, estão trabalhando. Então, se torna cansativo, às vezes eu fico preocupada.
e pensando se devemos continuar, mas pelo menos se não ouvirem agora, vão ouvir depois. Então é isso. Agostinho, ele foi aquele homem, um homem que se entregou à orgia, que se entregou aos prazeres da carne, mas, como disse o padre na missa de 1 ano de minha mãe, ele disse que Santo Agostinho, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ralou os joelhos de tanto ajoelhar-se para orar pelo seu filho, Agostinho de Hipona. E nós temos ele transformado, modificado pelo amor e para o amor. E conduzindo agora o nosso querido José Silvério Horta, Papai Horta, para que ele tivesse a conduta de que necessitava ter, para que ele transformasse esse homem velho, carrancudo, teimoso, cheio de mazelas, que não quer mudar, que finca o pé na hora de mudar o comportamento. Ele estava dizendo: mude, convide esse homem velho a se modificar, transforme esse homem que insiste em permanecer com os mesmos velhos hábitos, com os mesmos velhos e péssimos costumes. É o momento da transformação, é o momento da regeneração, é o momento de buscarmos Jesus em nossa intimidade. Não importa a crença religiosa, é espírita, é católico, é protestante, é budista, que importa? Isso é o que menos vai contar. Religiosidade é vivência, religião é rótulo. Vamos viver Jesus? Vamos viver sua mensagem de amor, de esperança, de consolação, de perdão? Vamos viver? Essa é a nossa proposta de hoje. A força do exemplo de Agostinho de Hipona, que trouxe para Padre Monsenhor Silvério Horta, José Silvério Horta, a esperança de uma manhã melhor. E fez com que ele entendesse que tudo o que ele trazia de angústia e de dor era consequência dos erros perpetrados em vidas passadas, porque ele já tinha essa condição de entendimento. Elenói, bem-vinda, que Deus te abençoe. E vamos encerrar a nossa fala agradecendo. E nós estamos aqui, com essa roupa amarela, porque estamos adentrando o mês de setembro. Setembro amarelo, um mês dedicado à defesa da vida, não ao suicídio. Vamos valorizar a vida. Vamos, vocês, eu, todos que tenham um amigo, um conhecido, alguém que está entristecido e querendo desistir da vida. Ligue para 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Busque um estranho, converse, fale da sua dor. O irmão Horta buscou alguém para falar da sua dor. O irmão Horta nos deu esse exemplo. Muitas vezes, aquilo que nós não encontramos resposta nessa experiência reencarnatória, nós vamos encontrar em nosso passado espiritual. Ah, mas isso é coisa de espírito. Não é não. Não é não. Isso é ciência. Oi, neném, bem-vinda. É ciência. O espiritismo, ele não trouxe nada, absolutamente nada de novo. Obrigada, minha irmã. Conta a história com amor. Obrigada pela vibração de vocês. Então, o Espiritismo, ele não revelou, ele trouxe apenas aquilo que o Cristo já havia dito. O que ele trouxe, o que ele revelou, estava escondido atrás de um véu. Tirou o véu e mostrou para nós tudo aquilo que a humanidade já conhecia, porém não compreendia. E o Espiritismo trouxe a chave para abrir a porta, e a porta é Jesus. Então vamos entender que reencarnação não é criação de espírita, imortalidade da alma não é criação de espírita, comunicação com os espíritos não é invenção de espírita, é fato, é ciência. Várias religiões têm como base, têm como princípio a reencarnação, a imortalidade, a comunicabilidade. O meio científico já tem comprovação, então vamos seguir a ciência, porque se a ciência disser que o espiritismo está errado nesse ponto, siga a ciência.
É Kardec quem orienta. Então, gratidão a vocês. Obrigada pela paciência, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Não esqueçamos que devemos valorizar a vida, devemos ouvir com atenção aquele que traz a amargura na alma, que quer acabar, dar cabo à vida. Não diga que é frescura, não diga que é besteira, não diga que isso é nada, que a sua dor é maior. Cada um sabe a sua dor. Porque se a minha unha dói e é a maior dor do mundo, é porque a minha condição de suportar é bem diferente da sua. Se a sua dor é uma dor imensa, incalculável, e você sorri e diz, vai passar, é normal. Eu até agradeço a Deus, é porque a sua condição de passar e vamos copiar você. Não desdenhemos a dor do nosso irmão. Abracemos, acolhamos, porque estamos vivendo um momento de transformação, de mudança. E se não mudarmos o nosso mundo íntimo, não haverá mudança no mundo. Paz em seus corações, luz em seus caminhos e muito amor para cada amanhecer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a vocês pela paciência, pela tolerância. Setembro Amarelo, em favor da vida, em defesa da vida, não ao suicídio. Vamos amar e emitir vibrações de amor para os nossos irmãozinhos que partiram pelas portas enganosas do suicídio e por aqueles que estão pensando em fugir da vida, em dar cabo à própria vida, através desse recurso. Que Jesus tenha compaixão, misericórdia, que Mãe Santíssima, a Mãe de todos nós, acolha em teu seio de amor aqueles que sucumbiram e se entregaram a essa prática. E queremos dizer, Senhor, muito obrigada por esse momento de convívio com vocês que estão aí do outro lado. Porque a cada nome que segue, a cada nome que aparece, é uma presença que nós sentimos. É como se nós estivéssemos todos aqui. É como se não existisse interferência. É como se estivéssemos fisicamente um ao lado do outro. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada ao meu guia espiritual, a esse irmão que tem a paciência que só ele para suportar e conduzir alguém tão difícil quanto eu. Obrigada a vocês, obrigada, Pai, obrigada a Jesus, obrigada à espiritualidade. E que a paz do Divino Messias permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz em seus corações.